Você tem medo de entrar em trabalho de parto, não conseguir identificar no momento certo e acabar tendo seu bebê no carro, em casa, no meio do caminho? Pois é, isso é muito comum de acontecer, mas existem algumas estratégias para a gente identificar o momento do trabalho de parto que você tá e a hora certa de buscar ajuda. Se você quer saber de tudo isso, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de parto aqui ainda para vocês. E deixa seu like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vem comigo que eu vou te contar essas estratégias que eu citei. Duda, como saber se eu tô realmente em trabalho de parto? A minha primeira resposta é: você vai saber quando você tiver. Se você tem dúvidas, o mais provável é que isso não seja um trabalho de parto. O trabalho de parto, ele é avassalador. Você percebe que é diferente de tudo que você já sentiu, que é diferente de todas as ameaças de trabalho de parto que talvez você já tenha vivido. Então é muito difícil você conseguir comparar o trabalho de parto a outras sensações que você tem ali na gravidez, pródromos, né, que são falsos trabalhos de parto, enfim. É muito diferente. Mas existem alguns sinais de que realmente aquilo é um trabalho de parto e de que o processo está avançando. Eu vou te contar quais são. Um dos sinais mais comuns é a vontade de fazer cocô, vontade de evacuar. Às vezes vem acompanhada, inclusive, de um quadro de diarreia, né? Da mulher evacuando muitas vezes. Isso é comum no trabalho de parto, faz parte ali do processo por conta dos hormônios e também pela pressão que o bebê faz ali no intestino. Então, isso é muito comum de acontecer e é um sinal muito clássico de que o trabalho de parto está acontecendo e está avançando. Outra coisa que costuma acontecer é que o intervalo das contrações, ele vai ficando cada vez menor, as contrações vão ficando cada vez mais longas e mais dolorosas. Então, você percebe que não está simplesmente seguindo o mesmo ritmo por horas a fio. Você percebe que com o passar do tempo, essas contrações vão ficando longas, o intervalo vai ficando curto e elas vão ficando mais dolorosas. Então você sabe que está avançando e que sim, você tem ali um trabalho de parto evoluindo e um trabalho de parto real. Ânsia, perda de apetite, pressão muito forte na pelve, as mulheres costumam relatar como se estivessem empurrando com muita força, espremendo ali a pelve. Isso também é sinal de que provavelmente você está sim em um trabalho de parto. E um último sinal bem clássico é a perda da noção do mundo. A gente chama isso de partolândia. Então você percebe que você vai simplesmente se desligando. Então, por exemplo, mulheres na partolândia saem de casa do jeito que elas estão. Se elas estão sem calcinha, sem sutiã, elas nem percebem que isso está acontecendo. Começam a falar coisas muito engraçadas ou ficam muito quietas. Parece que se desligaram totalmente do mundo. Isso também é um sinal bem importante de que o parto está evoluindo e é hora de buscar ajuda. Mas ainda existe uma técnica que também ajuda muito a identificar se você está realmente em trabalho de parto ou se é só um falso trabalho de parto, que a gente chama de pródromos. Eu chamo de técnica do chuveiro. Como é essa técnica? Se você está com contração já há um período e você quer saber se aquilo vai engatar, se vai virar um trabalho de parto mesmo ou não, o ideal é vai para o banho quente e fica lá embaixo do chuveiro quente por 5 minutos. Se você perceber que as contrações nesse tempo aumentam a intensidade, ficam mais fortes, mais dolorosas, provavelmente você está em trabalho de parto. Por quê? Quando a gente está em pródromos, que são falsos trabalhos de parto, a gente percebe que quando toma banho quente, as contrações somem ou ficam bem espaçadas. Então, essa também é uma forma de você identificar essa diferença e não ir para a maternidade à toa. Lembre que ficar em casa por mais tempo durante o trabalho de parto não aumenta o risco desse processo. Se não tem sinais de alerta, eu vou citar aqui quais são, você pode e deve permanecer em casa o maior tempo possível. Os riscos eles são maiores quando você busca assistência médica, acaba sendo internada em uma maternidade muito cedo e acaba sofrendo muitas intervenções para acelerar esse processo por parte da equipe. E aí sim a gente tem um risco maior do que se você estivesse em casa, na tranquilidade do seu lar, sem nenhuma intervenção, esperando o processo fluir naturalmente. Agora, atenção para os sinais de alerta durante o trabalho de parto, que se você perceber, você precisa buscar assistência médica imediata, independente de como estejam as suas contrações.
Sangramento importante. É normal sangrar um pouquinho, perceber ali um sanguinho na calcinha durante o trabalho de parto, porque o colo do útero está sendo amolecido, mas você não deve ter um sangramento importante que pinga no chão. Isso é sinal de alerta durante o trabalho de parto. Outra coisa, rompeu a bolsa, você percebe que está perdendo líquido que não é transparente. Então, um líquido que é meio esverdeado ou que tem pedacinhos de coisas esverdeadas, também é sinal de alerta e é importante buscar assistência. Alterações visuais, tontura, muita ânsia, também são sinais de alerta. Dor na boca do estômago, como dizem, né? Aqui em cima, assim. Sinais de alerta, porque podem indicar uma possível pré-eclâmpsia. São sinais de pré-eclâmpsia e você precisa buscar assistência imediata. Quando eu falo de alterações visuais, eu tô me referindo a ver pontinhos, sabe? Ver pontinhos pretos, assim, ou ficar com a visão meio turva. E por fim, o bebê não mexer durante um período longo de tempo, por mais de 1 hora mais ou menos, independente de você comer alguma coisa, beber água, andar, enfim, também é sinal de alerta e merece uma avaliação imediata na maternidade. O ideal é você buscar a maternidade na fase ativa do trabalho de parto, mas sobre as fases do trabalho de parto a gente vai conversar em outro vídeo, porque esse assunto dá pano para manga e isso aqui vai ficar muito longo se a gente entrar nisso agora. Espero que você tenha entendido, que esse vídeo não te deixe ir para a maternidade muito cedo, à toa, sem motivo, e que você fique mais tranquila de que sim, você vai saber perceber quando você estiver em trabalho de parto. Me segue no Instagram, que tá aqui embaixo, tá também na descrição daqui do vídeo, e aproveita todos os conteúdos aqui do canal e de lá também. Um beijo e até a próxima!